Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crecem, Cooperativa de Crédito. Olá, bom dia. Estamos iniciando a primeira edição do Super Jornal da sua Rádio e TV Imprensa, diretamente de São José dos Campos, com sol. Hoje o sol aí, né? Muito bonito. Hoje o dia está gostoso para vir. Trânsito bom, se você tem que vir. É quarta-feira, né? Quarta-feira o pessoal não sabe se fica ou se vai, então a coisa fica meio fácil. Então hoje tudo bonito. Espero que você tenha um bom dia e obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria de falar mais uma vez, desculpe se eu repito muito isso, mas é para valorizar e para ver se o brasileiro volte a ler. As leituras que a gente pode fazer, quem tem prática de leitura, que não é só de livros, de jornal, de revistas, mas é também da vida. Você pode olhar para uma rua e ver o jeitão dela, você pode fazer uma leitura. Aliás, as grandes criações são feitas de leituras do próprio dia a dia, né? Então, eu convido você a isso e hoje, principalmente dentro do esquema que nós estamos encaixado, do que nós estamos vivendo, a gente vê que tem várias leituras que podem ser feitas. Uma delas é da situação política que não tem como você se isolar dela, que está acontecendo, surpreendendo dia a dia, e quase que a gente, eu acredito que por mais prática que as pessoas tenham, elas podem até se atrapalhar. Eu quero cumprimentar o nosso convidado. Bom dia. E fique à vontade para cumprimentar as pessoas. Depois a gente começa
Bom dia a tentar todos. adivinhar as coisas. Bom dia aos ouvintes aí, aos internautas que nos acompanham. Klaus, cara, eu não falei. Bom dia, Veloso. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Prazer estar aqui sempre. Então tá bom. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Qual é a sua leitura? Bom, eu vou falar uma palavra que eu ouvi na rádio hoje, do jornalista da Band hoje na rádio. Uma bagunça, né? Uma verdadeira bagunça. Né? A gente, infelizmente, né, esse processo que o país passa, né, de excessos, de criancices, pois é, né, das nossas autoridades. A gente né, se surpreende. de birrinhas das nossas autoridades, né, que só levam o país para trás. Né, a gente se surpreende porque eles estão lá justamente surpreendente. Para corrigir essas coisas. Exatamente, são representantes que a gente espera maturidade, que a gente espera postura, né, que a gente espera preparo, né, para enfrentar situações como essa, e a gente vê criancices, né, a gente vê processos de birra, né, que impactam na vida do país, na vida da população toda, né? Então isso realmente é muito preocupante. Então, inclusive, a tentativa de solucionar os problemas que uma parte dessas pessoas envolvidas no poder, elas têm por obrigação de fazer, é apresentada de uma maneira, né, que acho que nem o leigo muitas vezes conversa dessas maneiras, da maneira com que é apresentado. E vai surgindo, vão surgindo novidades que, segundo os analistas, são até irregulares no tentar resolver os problemas. Agora, como é que você pode resolver um problema irregular com pessoas que também agem com, pelo menos, aparência de irregularidade? Sim, que está sendo aí demonstrado que agiram irregularmente. O senhor é advogado, não é? Isso, a gente prega, né, pela legalidade, a gente vem batendo nisso aqui, acho que faz várias semanas, né, Veloso? Que são coisas que a gente rasga tudo que a gente aprendeu, né? Das pessoas, das coisas básicas que as pessoas aprendem lá no primeiro ano da faculdade de Direito, né, segundo ano, da separação do julgador, do réu, do acusador, né, da separação dos poderes, né? São coisas que hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, ignoradas pelas nossas autoridades, né? A gente vê, acompanha esse processo aí da internacional também, do Trump se metendo aqui nas coisas brasileiras, mas a gente vê o governo brasileiro, ao invés de realmente encarar uma negociação, que é o que todos os países do mundo estão fazendo, né? E fica jogando palavras ao vento, manda negociar, mas fica cutucando do outro lado, quer dizer, criancice também. Não, e o interessante é que cria também uma, como é que eu poderia dizer, uma dependência psicológica do outro lado. Quer dizer, deixa eu tentar explicar isso. É o seguinte, como é que você vai resolver um problema quando você vê que tem um entrave no meio, que para uma das partes é um entrave, e esse entrave não dá para passar? Então, todo um segmento da população, o mundo, uma parte do mundo civilizado fica dependente de uma causa. Eu vou explicar. É o caso do Bolsonaro. Não tem negociação, porque seria simples resolver esse caso. Olha, anicia para todo mundo, para o Bolsonaro também. Depois, se é para atrapalhar a eleição, uma possível eleição dele lá na frente, atrapalha lá na frente. Não. Agora eu estou de mal com você. Sim, então, não tem conversa. Exatamente. Então, não se adianta, porque, teoricamente,
aparentemente, um dos lados, que é o do Trump, lá dos Estados Unidos, é favorável ao Bolsonaro. O outro lado não é. E a mesma coisa no Brasil tem essa separação. Então, não tem conversa se for. Não era só chegar, tá bom, todo mundo recomeça, faz, e ficam de olho depois. Sem entrar no mérito, entendi o que você falou, porque você falando de interesses realmente maiores, nada é intransponível. Pois é. Então nada é intransponível. Porque uma anistia ampla, e fica todo mundo de olho neles. Sim, agora, eu fiquei até ontem, porque eu também bato nisso aqui há algum tempo, que é o Congresso Nacional, os congressistas, os senadores, os nossos deputados aí federais, não fazerem um contraponto a essas exigências, essas usurpações de poder que vem vindo do STF, né, que a gente vem apontando aqui também. E ontem eles realmente diante dessa outra criancice, que eu estou chamando assim, né, dessa birra da prisão aí, da determinação de prisão do Bolsonaro, tomaram uma atitude, né, de se posicionar lá no Congresso, né, de se contrapor a isso, que são os nossos representantes lá. Né? Então, até fiquei satisfeito com essa postura, né? Eu falei, sem entrar no mérito, mas tem que ter esse contrapeso, tem que ter esse contraponto. Né? Os nossos representantes estão lá para isso. E não estamos sozinhos, porque a manchete da Folha de hoje: prisão de Bolsonaro, que é um dos lados, isola o Moraes, até ele sem novidade. Bom, prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Será que estão descobrindo? Sim, porque você, pela notícia aí de que ontem que a gente acompanhou, os outros ministros do STF avaliaram isso como é o que a gente está falando assim, como passou do ponto. Está espirrando para eles, passou do ponto, né? Passou do ponto. Né? E a gente acaba. Uma coisa que poderia até ser justa dentro de um processo legal, você acaba dando um ar de realmente de coisa pessoal, de perseguição. Né? E isso pega mal para a própria corte. Olha aí, a cúpula do Congresso resiste à pressão da oposição. Quer dizer, a oposição está pressionando, eles estão resistindo mais. E o governo sugere cautela em tratar o tema. Quer dizer, eles vão por cima, nada de objetivo. Não dá. Sim, mas você vê que esse contraponto já está fazendo peso, né? Sim. Já está. Porque antigamente, até um tempo atrás, não. É anistia nem pensar. Agora você vê que não, vamos tratar com cautela, quer dizer, né? Olha, você já tem um contrapeso. Vem até me parece que veio, né? Ou está vindo parece pelo menos, um recado do além. Até o além está se metendo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem um tal de talha-ferro. Talha-ferro em italiano, gente, para quem não sabe, talha-ferro quer dizer corta-ferro. Né? Agora, aquilo que eu falo sempre da leitura, vamos fazer. O talha-ferro foi secretário do assessor, né? Assessor lá, Alexandre de Moraes, no gabinete, agora não é mais, está indo para o exterior, ou já foi, não estou acompanhando isso, mas talha-ferro quer dizer vou cortar o ferro, estou cortando. E o talha-ferro está começando a abrir a boca e deixando o STF todo preocupado, para dizer o mínimo. Então, não pode ser, é uma leitura. Tá vindo um recado aí, olha, o talha-ferro está cortando ferro aí. Então, é complicado. Você tenta como achar melhor, mas o problema
é que muitas vezes a gente é impedido de dar o palpite, só que está sofrendo por isso e não tem o direito de se explicar, de se defender, de Sim, nós estamos numa democracia. Espera aí, o nosso representante que está lá. Então, Sim. se você é o líder, o representante é teu, tem que te ouvir. E não pode. Sim, Vai não pode entender? sofrer. Nós estamos num país que um representante público não pode sofrer críticas. Não, você elege o representante, só que você não pode falar nada. Sim, não pode opinar, não pode criticar. Teoricamente, ele é o superior hierárquico, né? Vou chamar assim para tu. Não pode mexer, é proibido, conforme as pessoas são... Todo mundo está sabendo, não é novidade. A novidade seria alguém de bom senso chegar, gente, para tudo. Eu ouvi uma palavra de um senador, não sei qual foi, que falou, realmente, nós precisamos pensar em pacificar o país. Né? Se precisa se falar em anistia, vamos discutir isso. Se precisa se falar em punir alguém, vamos discutir uma punição. Se precisa se falar em alguma outra coisa, né, mas nós precisamos pacificar esse país. Esse país precisa andar. Nós estamos enfrentando aí, né, esse tarifaço agora, que hoje, que não é só o Brasil. O Brasil tem a peculiaridade de ter misturado essa questão política aí, mas os Estados Unidos vêm tendo essa política com todo mundo, com o restante do mundo. Sim, né? Isso não é um caso só do Brasil. E a gente precisa estar com o país pronto para enfrentar esse tipo de desafio. Né? E até ser exemplo, se for o caso. Exatamente, e ter força para negociar, e ter força para compensar essas tarifas, para enfrentar esse problema. E a gente vê, eu volto a falar, a gente vê a birra, a criancice dos nossos representantes. Não dá para segurar. Né? Não. O editor, eu estava falando da Folha, um dos editoriais da Folha de São Paulo, como você sabe, editorial é a opinião do jornal. Teoricamente também, segundo a concepção de jornalismo, né, o jornal, o veículo tem que ser neutro, tem que abrir o espaço para todo mundo, menos no editorial. O editorial é o pedaço que ele tem, né? E que a gente sabe que não é uma notícia, é uma opinião. Opinião, claro. Pode ser até uma notícia, mas sempre com a opinião do jornal prevalecendo. Então, o próprio editorial de hoje, da mesma Folha, que se destacou também nesse imbróglio todo contra um dos lados, que é esse que nós vamos ver agora, diz o seguinte: Bolsonaro tem direito à livre expressão. É a Folha dizendo, não sou eu. Quer dizer, ele fala com o filho. Mas você não pode falar, você não pode... Não pode telefonar, não pode... Meu Deus do céu. Acabou com o cara. Não, é uma decisão assim, né, esdrúxula, como a gente pode chamar, acho que é assim, né? Então é isso que nós, infelizmente, ou até felizmente, no sentido futuro, de você pensar no futuro, que as pessoas que a gente julga, muitas vezes, que possam ser nossos guias, podem ter autoridade sobre nós, pela experiência que têm, pela vivência, não são aquilo que a gente espera. Sim, Veloso, um grande amigo, né, de caminhada e advogado, ele sempre dizia uma coisa: você pode até não estar do mesmo lado hoje que o Bolsonaro, mas se ele vem sofrendo algum tipo de cerceamento indevido hoje e você não fala nada, põe suas barbas de molho, porque amanhã pode ser você. Não, uma coisa é o ser então humano. A questão é você defender realmente o Estado Democrático de Direito, a democracia, né?
que é? Como é que é? O Estado Democrático de Direito, Existe? né? Aqui no Brasil a gente está perdendo esse senso, né, do que é isso. E nós hoje a Folha de São Paulo de hoje, só para completar, está com uma foto da Câmara dos Deputados, que numa olhada assim deve ter pelo menos 20 deputados com mordaça na boca, assim, não sei se chegou a ver. Que é sinal que é uma fotografia do país, eles querem dizer isso, que nós chegamos. E o pior é que nós chegamos a isso pelas autoridades, não o contrário. É isso que nos preocupa, né? Você chegar pelo bandido, pelo errado, ou por uma autoridade menor, que depois você vai corrigindo. Não, é a maior autoridade. As maiores. As maiores autoridades, Senado, né? Tem o STF. Exatamente. Então, isso realmente é preocupante. E é o grupo, né? São 300 mais 50 mais 11, acho que, sei lá. Quase 400 pessoas que poderiam dar um break. Para. Sim, né? um alento, né? Vamos parar por aqui, né? Está na hora e ver o que acontece. Vai corrigindo item por aí. Exatamente. Mas quando você fala assim, não, para mais, né? Não sei o quê, mais. Não dá. Realmente, infelizmente, nós chegamos num ponto que só por Deus mesmo. E cuidado com esses avisos que vêm de vez em quando, né? Vem por aí e a gente não sabe o que acontece. Os defensores do status quo dizem que o Moraes não tinha escolha. Se Alexandre de Moraes tivesse ignorado a infiltração à medida cautelar de não usar redes sociais, seria sinal de que teria calculado o risco de fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro um mártir. Olha, a oposição os contrários ao Bolsonaro já estão entendendo que ele está se transformando num mártir, porque o outro lado está perdendo. E vai acabar realmente, né? É a facada psicológica. Você vai vitimizar a pessoa, né? E aí, Veloso, uma última coisa aqui que eu quero colocar é que a gente vê, né, o absurdo, pelo menos do meu ponto de vista, que nós estamos, a nossa população está comemorando, gente comemorando isso, esse absurdo dessa decretação, na minha opinião, dessa prisão cautelar, dessa prisão domiciliar, de um lado, gente comemorando sanção ao ministro, independente de ser o Moraes, sanção lá de fora ao ministro do STF, sabe? A gente não tem nada que comemorar, o Veloso. Sabe? É lamentável. Você passar numa rua, ver uma briga feia, você não vai tomar partido, você vai tentar... É lamentável. Ninguém vai resolver isso. E comemorar. Comemorar. O outro levou um soco. O outro levou um soco na barriga. Pode acontecer de você ficar com pena do outro. Não, é lamentável. É lamentável. É por aí. Tudo bem, gente. Vamos ver se a gente começa a criar juízo. Adianta. Assim espero. O mundo todo. E, de uma certa forma, doutor, eu acho que também, volta e meia, né, nós temos que lembrar que existe esse lado perigoso porque a gente não sabe ao que vai levar. Sim, é um caminho que... Quando que você imaginaria que um presidente da República, ex-presidente da República, no caso, não pudesse falar com o filho, não pudesse sair de casa? E esse histórico... E o outro lado, lamentável. Com os mesmos problemas. Só temos a lamentar, não temos nada a comemorar. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial para tomar fôlego e voltamos daqui a pouquinho. Eu sei que o senhor hoje tem que sair mais cedo e, lamentavelmente, mas a gente vai dar um jeito disso. Obrigado, doutor. Passe bem.
A delícia da gastronomia oriental e a diversidade do cardápio brasileiro se encontram no restaurante Adisai. Uma grande variedade de pratos quentes e frios, num ambiente de muito bom gosto e excelente acolhida. Restaurante Adisai, na região de mais fácil acesso da cidade. O Brasil e Japão fundem seus sabores em São José dos Campos. Venha conhecer Restaurante Adisai. A Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, a ASSEM, nasceu para promover a integração entre os servidores, por meio do lazer e do entretenimento. Venha ser sócio da ASSEM. Esperamos por você. A gente está sendo hoje agraciado com algo que a gente vem pleiteando há mais de 30 anos. Hoje nós temos a consciência de que o imóvel, a gente tem a posse e a propriedade plena. Agora, com a documentação devidamente outorgada pelo órgão público, a gente tem essa facilidade. E, inclusive, de solicitar os serviços municipais. Instalação de energia elétrica, rede de esgoto, fornecimento de água, que é questão de dignidade para a pessoa. A gente consegue acesso a todos esses serviços. A gente tem essa tranquilidade de vir para cá e sabendo que está entrando um imóvel que é seu, que você pagou e que te pertence. Se não fosse o envolvimento da prefeitura vindo aqui, conversando com a gente, fazendo reuniões, eles vieram também aqui, os fiscais também vieram aqui conversar com todos os proprietários, e isso teve um retorno positivo, que agora, com a devida concessão do registro, a gente tem essa certeza, né, de que o envolvimento deles foi essencial para o sucesso da regularização. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Cicobi Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Cicobi Crecem. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital, perguntei pra minha esposa o que tinha me passado, aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Minha filha, né, no momento que ela identificou que eu tava passando mal, ela já ligou pro SAMU e no mesmo momento já estava encaminhando a ambulância para cá. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. Já fui para a ala vermelha, saindo da ala vermelha, eu já fui para a UTI. Muito limpo, o leito perfeito. Nasci de novo, então o meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? A minha gratidão à junta médica, ao pessoal do SAMU também. Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? Super Jornal. Oferecimento
da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei, Cooperativa de Crédito. Voltamos então à primeira edição do Super Jornal da sua rádio e TV Imprensa, diretamente aqui de São José dos Campos, nesta quarta-feira linda que está, o sol apareceu, né? Demorou um pouquinho, mas veio bonito, isso é bom. E nós, muita gente, e nós inclusive, admirados do que acontece paralelamente a essas coisas bonitas, o que está acontecendo com o nosso governo, né, com os nossos governantes. A propósito, eu não sei se você está sabendo, nesta semana, comemorar não é o termo correto, não podemos dizer que comemoramos isso que eu vou dizer agora, mas marcamos, é uma marca que permanece no subconsciente das pessoas, permanece no mundo até hoje, como uma marca trágica, né? Hoje faz 80 anos que explodiram de propósito as duas bombas atômicas, as duas únicas bombas atômicas até hoje usadas no mundo. 80 anos atrás, em 1945, agosto de 1945, os Estados Unidos jogaram, os aliados, né? Jogaram uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão, as duas bombas atômicas. Acabou com a guerra, né? No mesmo instante, dado o horror que representou essa experiência negativa, né? Até hoje, nós temos armamentos bélicos atômicos e ninguém ousa usar, porque as consequências disso são trágicas. Como sempre recomenda-se que entrar tomar conhecimento do que pode significar, no que até aonde pode chegar um acontecimento bélico, uma guerra, que já várias vezes foram prometidas. Até hoje a gente vê, de vez em quando, alguém levanta a questão, mas o mundo tem tomado cuidado de não deixar prosperar uma ideia desse tipo, de aniquilação da humanidade, se for o caso, porque países de duas cabeças, dois pensamentos diferentes, no mundo todo, a gente sabe, cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem o seu armamento atômico. Só não usa, primeiro, por bom senso, né? Claro. Segundo, porque a destruição seria tão grande que praticamente não teria vencidos. Teria mortos e não mortos, pelo menos por enquanto. Mas uma reorganização da humanidade seria praticamente impossível. Porque tudo que nós construímos até agora, nesses 80 anos, não se constrói de hoje para amanhã. E os armamentos hoje não se estourariam duas bombas atômicas apenas. Muito mais seria a ação. Para se ter uma ideia, a primeira bomba atômica de Hiroshima foi lançada de um avião e cujo piloto não sabia das dimensões, das proporções que causaria. Diz que o próprio piloto ficou admirado, ficou... Aí tem lendas, né? Depois as lendas dizem que
deixou, quando terminou a guerra, ele deixou, não queria mais saber, mas isso a gente não... O importante, me parece, que a própria explosão da bomba atômica agiu contra o uso dela, porque chegou-se à conclusão que não se levaria a nada uma expansão atômica, pelo menos por enquanto. Agora, o que precisamos ter em mente sempre é que, para se chegar ao ponto que se chegou com o primeiro uso atômico numa guerra, né, começou-se do nada, não, quer dizer, com pouca coisa, né? As primeiras experiências de guerra, as primeiras tentativas de acerto, as possíveis conversações, os desejos de invadirem um outro país, tomar posse. É importante, vamos voltar à leitura, que cada um, durante meia hora por dia, meia hora por noite, se informe sobre isso. Hoje você não precisa nem ir à livraria para você ler. Na própria internet você chama nesses dispositivos de inteligência artificial, que são gratuitos. Você não paga nada. Se você tem uma internet, e a maioria das pessoas hoje tem, põe lá, quero saber, bomba atômica, agosto de 1945. Lá vai ter tudo, vai ter as consequências e tudo mais. E, desde que seja um instrumento de meditação, de ver até onde você pode chegar. Não que você deva chegar. Até onde a maldade humana, a cobiça humana, seja lá o que for negativo do ser humano, até onde pode chegar. Destruir uma cidade inteira, criança, né? Fora as consequências, porque... E ainda tem mais um mecanismo de destruição que hoje não precisa mais ser um piloto com um avião com uma bomba. Você pode fazer com um drone à distância. Né? Então, é sinal de que não se vai usar uma bomba somente, vai usar bombas. Né? Bombas, acaba-se. É muito séria a coisa. Então, essa conversa que nós tivemos aqui hoje com o Dr. Klaus, que sirva para que a gente se lembre da maldade humana, da experiência humana, de até aonde pode chegar essa experiência maligna. Maligna sim, porque você tudo bem não. Numa guerra, né, a gente combina, os dois lados combinam, né? Nós vamos atacar só os belicosos, só os soldados, só os quartéis. Sim, hoje pega tudo, não tem conversa, ninguém escapa. E para que fazer isso? Não vai, né? Não tem sentido essa coisa. É muito importante que a gente veja que os nossos representantes estão fazendo. Veja bem até onde pode chegar, é melhor parar, né? Tomar posições honestas, posições corretas. Afinal de contas, se são os nossos representantes que estão promovendo esse tipo de coisa, ele está me representando, eu não quero mais que você faça isso. Para aí, pode parar. Vamos partir para outra. Né? Só que não. Infelizmente, até agora, pelo menos não. E que não precise. A gente vê o que está acontecendo no Oriente e tudo mais. Parece até que vingam esses exemplos, esses comentários infantil de moleque de rua, né? Que parece molecagem, as razões para se fazer tudo que está sendo feito,
por falta de iniciativa de todos os lados. Vamos mandar os nossos representantes pararem. Pode parar. Senão está todo mundo demitido. Né? Seria o lógico. Né? Ironias à parte, nós também somos responsáveis. E se não fazemos isso pelo outro, pelo nosso irmão, pelo soldado que pode morrer, que faça pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. Ué, o que nós vamos deixar para os nossos filhos se deixarmos o mundo acabar? Ou uma guerra que vai deixar uma sequela aí de mais 100, 200 anos. Olha, 100 anos depois da primeira bomba, onde nós chegamos. Não foi por causa da bomba, claro, só. A bomba é o símbolo de até aonde pode chegar a insensatez humana. Acho que é por aí, tá bom? Todo mundo pode chegar a esse ponto. Ninguém está livre disso. Basta dar condições, dar motivos e inventar situações. Muito obrigado pelo dia de hoje. Nós encerramos por aqui a primeira edição do Super Jornal da sua Rádio e TV Imprensa. Esperamos você amanhã, às 8 horas, para um outro bate-papo. Amanhã, quinta-feira, é dia do professor Ernesto Gradella. Virá aqui com mais ideias para trocar com a gente. Muito obrigado por estar aqui. Você fica às 11 horas, tem a segunda edição com o Ferreira Leite. Daqui a pouquinho nós teremos o Mirabel da Viola com o seu sertanejo classe A. Tá bom? Muito obrigado, então, gente. E, no meu caso, até amanhã. Tchau.